Nem todo mundo é perfeito. Não dá pra esperar que nossos pais sejam também. Quer saber mais? Então, pega o pergaminho, que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Vocês podem ver até que eu tô num cenário diferente, um cenário improvisado, emprestado, na verdade, né? Eu gravei uma versão no cenário improvisado, mas acabei perdendo o vídeo. O celular, por algum motivo, parou de gravar no meio da gravação. Tô regravando esse vídeo. E o motivo de eu ter pensado nesse tema é uma coisa muito pessoal. Recentemente eu perdi o meu pai, e eu andei pensando muito em muitas coisas, e por isso eu acabei decidindo gravar esse vídeo, falando um pouquinho das relações entre pais e filhos, e também das imperfeições, tanto do pai quanto do filho, como é que isso afeta a relação deles, e como é que isso afeta a vida deles de uma maneira ou de outra. Então, se você costuma assistir meus vídeos e gosta, já deixa o like aí embaixo, que isso ajuda imensamente o canal. Se você ainda não conhece meu trabalho, assiste até o final. Se você gostar, deixa o like aí embaixo. E, se você não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, para contextualizar vocês, eu não vou apontar qual pai é ruim, quem foi um bom pai, quem não foi. Eu vou falar sobre erros específicos de cada pai e de como isso afetou a relação deles. E um exemplo disso é o próprio pai do Guy, o Maitodai. E ele é uma pessoa que ele foi um ótimo pai. Ele sempre deu todo o suporte pro filho dele, o Maitogai. Dessa forma, o filho dele aprendeu a ser um grande professor de taijutsu, né? Ele é uma grande referência de taijutsu dentro de Konoha. E não é para menos, né? O pai dele também tinha técnicas muito poderosas, foi ele que ensinou os portões pro Guy. O legado dele foi grande o suficiente pro Guy poder passar para os alunos dele, e o próprio Rock Lee passou pro filho dele, né, o filho dele da Tenten. Se você não viu esse vídeo, tá aqui nos cards para explicar melhor um pouquinho sobre o filho do Rock Lee. E assim, apesar de tudo isso, o excesso dele acabou afetando muito a relação que os dois tinham. Aquela relação de confiança, de amabilidade, acabou sendo excessiva, o que deixava o Guy muitas vezes constrangido, principalmente perto dos colegas dele. Isso acabou fazendo um afastamento entre os dois. Mesmo antes do Dai morrer, o Guy já se escondia algumas vezes dele, e isso acabou sendo um pouco nocivo para a relação deles. Isso por causa do excesso, não por causa do amor, mas pelo excesso e todo aquele fogo que ele tinha, toda aquela paixão que ele tinha por treinar e tudo mais. Só que apesar disso, tem pais que tiveram ações horríveis e também foram pais muito ruins, como é o caso do Tanuki Shigaraki, o pai da Sumire. E o Tanuki, ele era uma pessoa extremamente leal, extremamente devota, só que não a família dele. Ele era muito devoto ao Danzo, lá da Ambune, da raiz. E o que ele fez com a filha dele foi algo extremamente cruel, porque ele passou uma ideologia para ela totalmente deturpada, algo muito além do que o próprio Danzo fazia, e isso afetou a infância inteira da garota, né? Ela queria destruir Konoha, ela nem sabia como é que funcionava, ela mal conhecia as pessoas, e o objetivo dela era só destruir a vila. Por mais que a mãe dela fosse amorosa e tudo mais, o pai dela era uma pessoa extremamente horrível. E ela respeitava ele, mas ela não demonstrava nenhum tipo de afeto, nem nada do tipo. Então, as ações dele, principalmente a forma que ele colocou o selo nela e passou as ideologias dele, sem dar espaço para ela pensar e decidir por ela mesma, acabou sendo extremamente nocivo para a vida dela, né? Para a infância dela. E só depois, com a ajuda do Boruto, ela conseguiu se recuperar um pouco melhor. Um outro pai que teve um tipo de resultado muito parecido foi o Sakumo Hatake, o pai do Kakashi. Porque ele acabou se deixando levar pela opinião de outras pessoas, né? Eu sei que é difícil lidar com a opinião das pessoas, o hate de todo mundo. E o Sakumo, ele falhou numa missão porque ele foi resgatar os amigos dele. E os próprios amigos dele acabaram desdenhando dele e tudo mais. Ele perdeu muito do prestígio que ele tinha, né? Ele era um shinobi muito famoso. E ele acabou perdendo todo esse prestígio e se suicidou. Essa decisão dele acabou afetando a vida do Kakashi, que ficou órfão. Aparentemente, a mãe do Kakashi já tinha morrido muito mais cedo, né? Porque dali em diante ele acabou vivendo sozinho. E a vida dele seria muito solitária e seria até muito parecida com a do Gaara, que a gente vai falar do Gaara um pouco mais pra frente, se ele não tivesse amigos, né? Pessoas que acolheram ele, como foi o caso da Rin e do próprio Obito, apesar deles terem uma certa rivalidade. Mas outras pessoas também tiveram um impacto nisso, como o Guy, a Kurenai, o Asuma, a Anko e outros personagens que eram da mesma geração, ou pelo menos amigos dele. Apesar disso, antes disso tudo acontecer, o Sakumo ele foi um bom pai, né? Ele ensinou bons valores para o Kakashi, ele ensinou o valor da amizade, o valor do reconhecimento. Então, apesar desse fatídico fato, ele foi um bom pai. Mas isso acabou estragando a infância do próprio Kakashi. Também até a vida adulta dele, né?
Depois que ele virou Jonin, mesmo com a morte do Obito, a morte da Rin, o Kakashi ainda sofreu bastante. Mas, graças aos ensinamentos do pai dele, sobre amizade e tudo mais, ele conseguiu se salvar da escuridão. E como eu acabei de citar o Gaara, vou falar do pai dele, o Hasa. E o Hasa é o quarto Kazekage lá de Sonagakure, e ele é uma pessoa que era muito parecida com o próprio Tanuki, que colocava uma ideologia acima dos próprios sentimentos, acima da própria família. Ele não é uma pessoa que se orgulhava de fazer isso, ele fazia isso porque ele colocava a vila acima de tudo, né? Então isso acabou deturpando bastante a visão dele ao longo do tempo, fez o filho dele sofrer muito, isolou ele, testou várias vezes, até fez algumas tentativas de assassinato para liberar o poder do Shukaku. Todas essas coisas são extremamente horríveis, mas o erro que eu vim falar dele para vocês aqui é esse isolamento que ele sempre fez, porque isso não foi algo só da vila, né? As pessoas da vila tinham medo dele, muito por causa do Hasa também, mas a gente não pode esquecer da relação que o Hasa fez com os irmãos do Gaara terem com o Gaara, o Kankuro e a Temari. Eles tentaram algumas vezes chegar perto do Gaara, eles tentaram ser mais próximos do Gaara, só que o pai deles sempre tirava eles de perto, né? O Hasa, ele acabou sendo cruel com os 3 filhos, porque eles não puderam aproveitar a infância juntos. Por mais que o Gaara tenha tentado também, antes de ir à loucura quando o Yashamaru morreu. É tudo errado no caso dele, mas o maior erro foi essa separação dos irmãos. E falando de mais um que morreu, vou falar do Hisashi Hyuga, que é o irmão do Heihachi, o pai do Neji. E o Hisashi, ele foi uma pessoa que também colocou o clã, dessa vez, acima do próprio filho, tentou ensinar bons valores para o filho, mas no final, a mensagem que ele acabou deixando para o Neji foi muito mais deturpada, como se a família ela fosse muito mais importante, a família principal, né? E a família secundária fosse nada, e como se ele tivesse que se vingar do clã e tudo mais. Só que essa não era a mensagem principal que o Hisashi queria passar. Só que pelas ações dele, e principalmente por ter feito aquilo sem explicar nada pra ninguém, ele acabou ensinando algo muito errado que influenciou totalmente a vida do Neji. O Neji acabou ficando revoltado, ele não gostava de ninguém da família principal, ele maltratava muito a Hinata, né? A gente não sabe da relação dele com a Hanabi, mas com a Hinata, que ele era mais próximo, ele maltratou muito ela. E isso acabou afetando a vida de várias pessoas ao longo do tempo. E graças ao Naruto, mais pra frente, ele acabou enxergando um pouco melhor essa relação. Falando então do irmão dele, o Heihachi Hyuga, né, o pai da Hinata e da Hanabi. O erro dele foi por ser rígido demais. Ele é uma pessoa muito dura com as filhas dele, principalmente na parte do treinamento, porque ele colocou muitas expectativas em cima delas. Elas eram apenas crianças que precisavam aprender as coisas, precisavam de paciência. A Hinata, inclusive, por mais que no futuro ela virasse uma ninja realmente muito poderosa, no começo ela era muito frágil, porque ela é uma pessoa muito piedosa, muito amável. Então ela mostrou isso muito com a irmã dela, né, em alguns episódios do anime. Por essa bondade que a Hinata tinha e a impaciência que o Heihachi tinha, acabou levando a um tempo de muito sofrimento. Não só para Hinata, como para Hanabi, que teve que tomar o lugar da irmã dela como herdeira do clã. Então isso acabou afetando a vida delas de uma forma que ninguém era feliz naquele clã. Né? O Neji era infeliz por causa do Heihachi e do Hisashi também. A Hinata e a Hanabi eram infelizes por causa deles também. O pessoal do clã só tinha medo dele. Ninguém parecia ter um certo amor por ele. Era só respeito e medo que ele impunha nas pessoas. E por isso a vida delas acabou sendo muito mais difícil. Elas viviam para treinar e herdar o clã. E a própria Hinata acabou sendo meio deserdada por ele quando ela entrou no time 8 da Kurenai. Então, as expectativas e a dureza dele acabaram estragando a vida das filhas. Um outro personagem que colocou a vila dele, não só a vila, mas o emprego dele, acima da família, foi o Mui do quinto filme de Naruto Shippuden, o Blood Prison. E ele foi uma pessoa que chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho para mostrar que ele não tinha sentimentos, que ele era uma pessoa que dava conta de liderar a prisão, e ele chegou ao ponto de fazer isso simplesmente para trazer a caixa da Suprema Felicidade e tal, que era um artefato extremamente poderoso que estava naquela prisão, e isso acabou devastando ele por dentro. O filho dele, como eu disse, foi sacrificado para conseguir fazer isso, e o corpo dele acabou se misturando com o corpo de um demônio, né, o Satori, e teve todos aqueles acontecimentos do filme que a gente viu, e dessa forma ele acabou pagando também o preço, né? O próprio Muko, que é o filho do Mui, acabou matando ele através do Satori. Um outro pai ruim, que colocava os interesses do clã acima dos próprios filhos, é o Butsuma Senju. E eu vou incluir aqui também o Tajima Uchiha. O Butsuma, ele chegou ao ponto de agredir também fisicamente os próprios filhos. O único filho que ele parecia respeitar era o Tobirama,
porque o Tobirama era um filho exemplar, ele realmente transmitia uma confiança pro pai dele, ele fazia as coisas que o pai dele queria, né, as coisas que ele mandava, e o Hashirama ele era muito mais confrontador, ele não concordava com as ideologias do pai. O Itama era uma pessoa muito mais acuada, né, provavelmente já tinha sofrido muitos abusos antes também, assim como a gente viu ele fazendo com o próprio Hashirama. Então essa relação era muito conturbada. E dá para entender um pouquinho que era uma questão de guerra, né? Eles viviam em guerra, os clãs estavam constantemente se confrontando. O Butsuma tinha um grande ódio pelos Uchiha, algo que refletiu depois também no Tobirama, até tem muito meme sobre isso. Mas tudo veio do Butsuma. E isso é uma coisa muito mais antiga, como a gente sabe, lá na questão do Ashura, do Indra e tudo mais. Só que, graças ao Butsuma, a gente viu uma relação extremamente complicada de família. E a questão do Tajima Uchiha com os filhos dele, o Madara e o Izuna, era muito parecida, é uma mecânica praticamente igual. Né? O Madara ali na posição do Hashirama, o Tajima na posição do Butsuma e o Izuna na posição do Tobirama. E continuando no Clã Uchiha, vamos falar um pouquinho do Fugaku, que foi a pessoa que me inspirou a fazer esse vídeo, junto com o meu pai, né, por causa do falecimento dele e tudo mais. Por que eu juntei os dois na minha cabeça, né, enquanto estava refletindo e tudo mais? O Fugaku, ele tinha alguns aspectos muito parecidos com o do meu pai. Então, a hora que eu estiver contando um pouquinho mais dele, vocês vão entender um pouquinho mais do que era a nossa relação. Mas enfim, o que era o Fugaku? O Fugaku era uma pessoa extremamente importante, não só para a vila, mas para o clã dele. Ele era o líder do clã dele, ele era uma das pessoas mais respeitadas da vila, inclusive foi cogitado a ser o quarto Hokage, mas acabou não sendo. Ele era o líder da polícia de Konoha também, só que a partir do ataque da Kyuubi, gerou toda aquela desconfiança graças ao Danzo. As pessoas pararam de confiar não só no clã, mas também no líder do clã, que era o Fugaku. E isso acabou gerando uma relação muito distante entre ele e os filhos dele também, porque o Fugaku começou a ficar muito sobrecarregado. A relação com o filho mais velho dele, o Itachi, era um pouco conturbada, porque ele esperava muito do Itachi. O Itachi realmente era muito talentoso, ele era um gênio no que ele se propunha a fazer, só que o Itachi também era uma pessoa, ele não era uma máquina. E o tempo inteiro, o Fugaku tratou ele como uma máquina, né? Tinha que ser perfeito dentro dos moldes que ele mesmo tinha imposto para ele. E assim, os filhos não têm que se encaixar no que os pais são. Tudo bem que o Itachi era um pouco mais recluso, um pouco mais filosófico, a gente vê muito isso nos arcos dele no anime, a gente vê muito isso também dentro do mangá, das novelas, principalmente na novel dele, né, nas duas novelas dele. Ele pensa muito no que é o clã, o que é a vila, o que são as pessoas, qual é a função dele. Então, isso acontece muito pela pressão que o Fugaku colocava em cima dele. Ele chegava num momento que ele estava perdido, ele não sabia nem o que ele era, quem ele era, para que ele estava fazendo as coisas. Então, chegou um momento que o próprio Itachi teve que atuar como espião duplo, porque ele estava trabalhando para a vila, mas ele tinha que trabalhar também pelos interesses do clã, e toda essa pressão em cima do Itachi acabou afetando, de certa forma, o filho mais novo do Fugaku, o Sasuke. E a relação do Fugaku com o Sasuke é muito mais humilhante. O Fugaku, por mais que ele, dentro dele, reconhecesse as habilidades do Sasuke, assim como ele reconhecia do Itachi, ele vivia comparando os dois. O Itachi, ele era muito talentoso. O Sasuke era só um pouco acima da média. Então, quando ele comparava a habilidade dos dois, ele falava assim, você ainda tem que treinar muito para ser igual ao seu irmão. E isso acabava martelando a cabeça do Sasuke, e o amor que o Itachi tinha pelo Sasuke amenizava um pouquinho isso. Mas toda vez que o pai dele aparecia, ele acabava sofrendo um pouquinho com essa comparação. Um pouquinho não, bastante, né? Então, por esses erros, por essa pressão que o Fugaku colocava em cima do Itachi, por esse desmerecimento das habilidades do Sasuke, por mais que o Sasuke se esforçasse tanto, acabaram destruindo o clã inteiro, né? O Itachi teve que chegar uma hora e escolher. Ou ele ficava do lado do clã, ou ele ficava do lado da vila. E ele acabou escolhendo ficar do lado da vila, porque tinham muito mais pessoas. Por mais que ele fosse sofrer, ele tinha que proteger mais pessoas dentro da vila. E ele acabou com o clã inteiro. E isso gerou um efeito dominó, porque o Itachi também não conhecia direito o que era o amor, porque ele era basicamente uma máquina construída pelo pai dele. Então o Sasuke acabou crescendo sem amor também, porque o que o Itachi ensinou para ele foi o ódio. Então, por mais que o Itachi amasse muito ele, e talvez até o Fugaku amasse muito os filhos, eles não aprenderam a demonstrar isso. Isso acabou sendo extremamente nocivo para os dois membros do clã Uchiha. E falando em Sasuke, o Sasuke também teve uma filha, né, que a gente sabe agora em Boruto, teve a Sarada, e ele tentou ser diferente do pai dele, mas ao mesmo tempo ele foi muito igual. Ele foi muito ausente em relação à filha dele. Só que ele queria proteger a filha dele. Ele pensava na segurança dela, e como ele é uma pessoa muito procurada,
por bandidos e outros criminosos, ele ficava fora da vila por muito tempo. E ele também tinha a função dele de procurar os rastros da Kaguya e tudo mais. Então, ele acabou se afastando muito da filha. Chegou um momento que ele não reconhecia ela, não sabia quem era a filha dele. E ele acabou quase matando ela acidentalmente. E foi graças ao Naruto fazer ele reconhecer a filha dele que ele conseguiu não matar ela. Essas ações do Sasuke também foram um pouquinho nocivas. Não chega a ser o mesmo nível do pai dele, mas a gente vê que o Cloud Uchiha tá melhorando aos poucos. O próprio Naruto, ele acabou abandonando os filhos dele. Principalmente a Himawari, que é mais nova que o Boruto, né? Ela é 2 anos mais nova que o Boruto. E ele não passava nem os aniversários com ela. Ele quase não dormia em casa. Ele mal e mal via a Hinata, né? Que ficava um pouco mais de tempo acordada em relação aos filhos. E só que antes disso, ele era um pai muito amoroso, muito presente. Ele brincava com os filhos. Ele cuidava dos filhos dele em casa, enquanto a Hinata fazia outras coisas fora de casa. Isso mudou de uma hora para outra. Então a gente consegue também entender a revolta do Boruto lá durante o filme. Apesar do Boruto ser bem mimado, dá pra entender também essa revolta dele, o abandono parental que ele teve no pai, né? Porque ele priorizava também a vila ao invés da família. Então, isso acabou gerando um certo atrito entre ele e o Boruto. A Himawari era um pouco mais compreensiva, mas dava pra ver que ela sofria também muito com isso. E graças aos acontecimentos que a gente viu no filme de Boruto, o Naruto começou a ficar um pouco mais presente. Mas ainda não é perfeito, ele tem muito a trabalhar ainda em relação a isso. A gente entende que a vila dá muito trabalho, muito mais do que na época do Hiruzen, da Tsunade, mas é porque a vila deixou de ser uma pequena vila e virou uma cidade, né? Konoha não é mais uma vilazinha, é uma grande cidade, é uma grande metrópole. Falando em metrópole, a gente tem que falar também de um dos maiores empresários dentro do Narutoverso, que é o Eric Kaminarimon. E o Eric, ele é uma pessoa que sempre pensou nos objetivos dele. Né? Ele é uma pessoa muito inteligente. Graças a uma dica do Boruto lá no passado, quando o Boruto viajou no tempo, foi ele que inventou o trem, né, os trilhos e tudo mais. É um paradoxo de Bootstrap. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso também, para explicar para vocês sobre esse paradoxo e como isso afetou o universo de Naruto e Boruto. Só que a relação dele com o filho dele era muito conturbada, especialmente no começo, porque o Denki não se interessava nos negócios do pai dele. Ele era uma pessoa que queria ser uma criança. É uma criança que queria ser criança. E o pai dele só queria que ele seguisse a vida de Shinobi, assim como ele seguiu, e depois ele herdasse a empresa dele. Por mais inteligente que o Denki fosse, por mais que o Denki tivesse o perfil, ele não queria decidir aquilo naquele momento. E o Denki, né, agora, mais recentemente, virou Shinobi, ele inclusive virou Chunin, né? Até fiz uma live em homenagem a ele. Ele tá trabalhando na empresa do pai dele também, ele tá aprendendo como é que as coisas funcionam, só que ele fez isso por uma iniciativa própria. Muito depois disso, independente das cobranças do pai dele, porque ele quis. É diferente do que quando o pai fica pressionando. Um pai que eu gosto muito, mas não pelo fato dele ser um pai, mas pelo fato de ser um personagem que eu gosto, é um personagem favorito, é o Orochimaru. E ele também tem uma relação muito problemática com o filho dele. Assim como o Fugaku, ele treinava o filho dele para ser uma arma. Né? Tudo que ele queria que fosse uma arma e muito provavelmente o corpo dele, o próximo corpo que ele ia assumir. Tanto que por várias vezes ele colocou o corpo do Mitsuki ao extremo durante os treinamentos e ainda assim fez ele esquecer de tudo que tinha acontecido, o que sobrecarregava a mente e o corpo dele. E falando em pais super poderosos, porque a gente sabe que o Orochimaru é uma pessoa muito poderosa, a gente fala de uma pessoa muito mais poderosa do que ele, que é um deus, né? O Hagoromo Tsutsuki. O Riku do Senin, ou também Eremito dos Seis Caminhos. Ele tem vários nomes e traduções e tudo mais. Mas eu tô falando aqui do Hagoromo, o pai do Ashura e do Indra. A falha dele como pai foi não ter confiado nos filhos. Ou talvez confiado demais em uma parte da vida e depois não ter confiado mais em nenhum. Ele chegou ao ponto da vida dele que ele treinava os dois como fossem armas, né? Até porque naquela época era só eles que tinham poderes e conseguiam manipular o chakra daquela forma. Mas o Hagoromo, ele não tratava os filhos dele com um grande amor. Ele era muito frio com os filhos dele. Isso acabou moldando a personalidade dos dois. Enquanto o Indra começou a ficar muito mais solitário e evasivo, o Ashura começou a ficar muito carente. Então o Ashura acabava se apegando a qualquer pessoa que conversava com ele, que tinha qualquer tipo de relação com ele, e o Indra se afastava de todo mundo, não confiava em ninguém. O que resultou num teste final que o Hagoromo fez para poder transferir o poder dele, e o Ashura acabou passando porque ele tinha mais amigos e tal, porque ele era uma pessoa muito mais carente, enquanto o Indra, ele era uma pessoa muito mais solitária e acabou ficando mais cruel também, até pelas manipulações do Zetsu. Isso acabou moldando a vida dos filhos, e essa moldagem dele acabou influenciando até as futuras gerações.
como a briga entre os Uchihas e o Senji. E antes de eu falar o último pai dessa lista, eu vou pedir o like de vocês. Vocês estão aqui até agora, é porque vocês estão gostando do vídeo. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque isso vai ajudar bastante o canal, sempre vai saber quando sair vídeos novos. Me sigam no Instagram, que eu vou deixar passando aqui do lado. E se você gostou muito do vídeo, compartilha com seus amigos, beleza? Agora vamos pro último membro dessa lista, que é o Minato Namikaze, o pai do Naruto, o quarto Hokage. E o Minato, ele tentou ser um bom pai, só que ele não teve tempo suficiente para isso. Mas o pouco de tempo que ele teve, ele simplesmente selou um demônio dentro da barriga do filho. E ele foi muito ingênuo de acreditar que as pessoas veriam o Naruto como um herói, né? Até porque o Naruto era só um bebê, e era um bebê com um demônio dentro do corpo. É natural que as pessoas tivessem medo, né? E ele acreditou muito no Hiruzen. E o Hiruzen, por mais poderoso que ele fosse, por mais persuasivo que ele pudesse ser de vez em quando, ele acabou sendo muito fraco em relação a isso. Então, por essa decisão falha do Minato, por mais que ele não previsse o futuro, mas dava para antecipar algumas coisas, né? Acabou influenciando a vida do Naruto, a infância dele principalmente, de uma forma muito negativa. Ele tinha poucos amigos, as pessoas desdenhavam muito dele. E, enfim, eu acho que o Minato também não foi um bom pai pelo pouco de tempo que ele teve. Mas é isso, gente. Como eu pedi antes, se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa reflexão, porque eu falei bem do coração mesmo. E muito disso representa a minha relação com o meu pai, que faleceu há alguns dias. No dia que eu tô gravando esse vídeo, faz um pouco mais de uma semana. Mas, enfim, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.